Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nós muito próximos de celebrar o Natal. E mesmo que eu não esteja a falar nenhuma novidade para nós que estamos no mês de dezembro, aí já no dia 20 desse mesmo mês, mas mesmo assim é necessário no coração da igreja falar dessa realidade, lembrar-nos desse momento, a fim de que o Natal de fato não aconteça ou o Natal chegue e possa de alguma forma nos surpreender ou de certa forma não gerar em nós as expectativas boas que o Natal deve trazer. Uma delas é seguramente a realidade de que o Natal deve ser sempre para nós uma oportunidade de abertura para Deus, Deus que vem ao nosso encontro. E aí, para isso, lembrem-se de João, preparai os caminhos do Senhor. Cada um o faz de uma forma, organizando a vida, a casa, o coração. Cada um vai saber o que de fato precisa preparar e deixar bem preparado para facilitar a chegada do Salvador. Abrir o coração para Deus. Talvez outra experiência bonita do Natal é conservar a sua espiritualidade. E aí a espiritualidade do Natal é também uma espiritualidade muito familiar. Tem gente que diz que o Natal é sem graça, é triste. Tem gente que diz que não gosta do Natal. Às vezes, um dia eu perguntei a uma pessoa que falava assim, ela disse, porque eu tenho lembranças das pessoas que não estarão lá conosco mais. Se referindo, por exemplo, a alguém que havia partido naquele ano. A exemplo dos nossos irmãos, que fomos lembrando hoje aqui, inclusive, 7º dia. E assim nós nos damos conta de que às vezes essas pessoas que de fato deixaram saudades para nós, a exemplo de Iraci, Solange e tantos outros que faleceram, nós vamos nos dar conta de que a experiência do Natal também deve incluir essas memórias, exatamente por causa da sua dimensão familiar. Não penso eu, e aqui não estou querendo desrespeitar a memória de ninguém, mas o Natal é exatamente a oportunidade para a gente lembrar dessas pessoas que fizeram parte dessa família, que fizeram parte daquela ceia, que fizeram parte daquele momento. E se não estão ali, pela fé ou pela confiança, devem estar na companhia de Deus. Portanto, o Natal, ora é essa abertura de coração para receber Deus, ora é também essa consciência que nos faz, de alguma forma, despertar em nós a importância desse dia, desse momento, desse acontecimento, como uma oportunidade para nós, enquanto família de Deus, também reconhecermos a presença de Deus ali no cotidiano da vida da gente. Deus que não está de forma alguma indiferente às realidades da nossa vida. Deus que não se fez apenas um visitante aqui há alguns séculos atrás, milhares de séculos atrás, e não mais se faz presente. Não, é um Deus que continua presente. Inclusive o profeta Isaías, quando vai se referir a ele, o chama de Emanuel, cujo significado do nome é Deus conosco. Por isso, para nós os cristãos, talvez resgatar a espiritualidade do Natal, que deve sim, de fato, ser uma espiritualidade que ajude-nos a reconhecer aquilo que é próprio. Nós celebramos um Deus que está presente na vida de todos nós, porque um dia abrimos as portas para Ele, e não consta que Ele tenha apenas passado por aqui nas festividades de fim de ano e se despedido de nós. Ao contrário, quando nós olhamos o primeiro texto das Sagradas Escrituras que foi lido hoje, o texto tirado do livro de Samuel,
O livro de Samuel narra a ocasião em que Davi, depois de ter estabelecido o povo, ter unificado o povo de Deus, ter edificado inclusive um templo, uma cidade, um palácio onde morava o rei, Davi deseja do seu coração construir também um templo para Deus, porque Deus estava, os sinais da presença de Deus, a tenda onde Deus habitava e estava alojado, se encontrava ali no centro da cidade de Jerusalém, próximo do palácio do rei. E Davi tem uma boa intenção, edificar um lugar digno para Deus, porque até ele, o rei, está já devidamente colocado no seu lugar. Mas, para nossa surpresa, o Senhor manda por meio do profeta Natã dizer a Davi que ele não quer essa casa, não quer essa edificação, não quer esse lugar edificado para ele. Interessante que no texto original, o Senhor, quando diz casa, ele diz não querer casa, mas se refere a casa. Essa palavra tem dois significados. Mais do que uma edificação, a palavra também significa família. O Senhor não deseja uma casa, uma construção física, mas Ele deseja morar numa casa que é a família de Deus, que é o povo de Deus. Por isso que Ele rejeita a construção, mas se diz acolhedor da proposta de se edificar uma casa, ou seja, uma família, onde tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre, e eu serei para ele como um pai, e ele será para mim como... Nós podemos compreender que, de fato, o Senhor, ao rejeitar uma construção, não diz a mesma coisa da experiência da família, ou seja, o lugar onde Deus deseja habitar e aonde Deus se sente bem é na família humana, que aí o texto do Evangelho nos fará compreender, porque o texto é exatamente a visita do anjo a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José, na pequena cidade de Nazaré. Ele, José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo, ao entrar naquele local, diz a ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Perturbada com a saudação e o que significava ela, o anjo disse: não tenhas medo, encontrastes graça diante de Deus, conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, ele é o Filho do Altíssimo. Aqui está na narrativa da visita do anjo a encarnação do Verbo de Deus, a realização da promessa de Deus ainda no tempo de Davi, que agora se vê concluída na pessoa de Jesus, que vem sim habitar no meio do povo, habitar a nossa humanidade, tornando-se ele o divino, um como nós, exceto nas realidades do pecado, porque, como o próprio nome diz, ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ou seja, a vinda do Filho de Deus, a encarnação do Verbo de Deus, é exatamente a visita de Deus, a morada de Deus, a edificação de Deus, que ele aceita edificar para estar com os seus. Assim como ele rejeita o templo, no templo de Davi, e deseja permanecer na tenda, porque a tenda é o lugar onde os filhos seus, onde o povo de Deus o tem no meio deles. Agora, especialmente, Jesus vem realizando essa promessa, também inserindo-se no meio da família humana, assumindo a nossa humanidade, por meio de outra belíssima tenda, que é a Virgem Santíssima, que aparece no texto como uma referência a essa arca da aliança, onde está, que contém Deus, mas que pela experiência já anunciada no primeiro texto, Deus decide não permanecer nessa tenda, mas por meio dela
o Senhor tem acesso ao seu povo. E aí a virgem conceberá e dará à luz um filho, que porás o nome de Jesus. E a pergunta dela, como se dará isso? O Espírito virá sobre ti e te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. Aqui está, portanto, a habitação de Deus no meio de nós, que é através de Jesus. Que uma vez sendo acolhido na nossa humanidade, na nossa realidade, vai propiciar para nós uma continuidade da sua presença. Não consta que ele encarnou e depois abandonou a nossa realidade e humanidade. Ao contrário, estamos nós sempre com a consciência, e talvez esse seja a consciência do Natal. Por que nós celebramos o Natal todos os anos? Não é simplesmente para lembrar do nascimento de Jesus acontecido há mais de 2000 anos atrás. Não é apenas lembrar, mas é lembrar que aquele que nasceu há 2000 anos e há 2020 anos atrás é o mesmo cujo nome significa Deus conosco. Portanto, celebrar o Natal é celebrar um Deus que, uma vez que nós abrimos as portas de nossa casa e de nosso coração e de nossas realidades familiares, Ele permanece entre nós. E como uma criança que é recebida no seio da família e que passa a fazer parte da família, e que toda a família nutre e passa a viver em torno daquele novo que chegou, a exemplo da experiência familiar e da família humana, assim também deve ser o Natal. Porque uma vez acolhido Jesus no nosso meio, Ele continuará no nosso meio, e é por isso que o Natal é o tempo da graça e da vida nova para nós. Por que não esperamos o ano novo para dizer que tudo é novo e tudo começa? Porque não é a contagem do tempo que enche a gente de esperança. Quem enche o coração do povo de esperança é aquele que é divino e tudo pode. A exemplo de uma virgem que concebe e dá à luz. A exemplo de uma estéril como a mãe de João Batista, que também dá à luz. Portanto, o Natal é a oportunidade para nós, de fato, renovarmos nossas esperanças, porque está ali, ao alcance de tuas mãos. Como diz São Paulo, um mistério que não estava revelado e que passa a ser revelado a todas as nações. Está ali diante de nós o divino, que eu, ao reconhecê-lo, tenho diante de mim o dom de Deus, que é o dom de tornar as coisas possíveis. Por isso que o Natal é tão importante para nós, porque é a oportunidade para nós, diante do divino, de pedirmos aquilo que julgamos importante. Esse é o maior presente, esse é o dom de Deus, conceder a nós o Filho teu, aquele que tudo é possível, porque por meio dele, Deus faz possível todas as coisas. E Maria nos dá uma importante lição, assumindo a condição de serva, reconhecendo que uma vez acolhido Jesus também, como ela acolheu no seio dele, ela dá um redirecionamento para a sua vida e sua existência. Assim também deve ser nós. Não é possível acolher Deus no nosso meio e permanecer da mesma forma. Não é possível acolher Deus no nosso meio e deixar de esperar coisas novas. Assim como Maria reconhece esse dom especial em Jesus e assume a condição de serva seu, ou seja, aceitando que ele no meio e assumido na vida dela, redireciona toda a sua existência, que o Natal redirecione a nossa vida de cristão, de comunidade também. Um Deus que se encarnou em realidades tão familiares, tão comuns, tão nossas, e se faz presente, é aquele que nos chama
a reconhecer a sua presença, redirecionar a nossa vida e assumir a mesma responsabilidade que Maria assumiu. Eis aqui, portanto, a serva e os servos do Senhor. Faça-se em mim, ou se faça-se em nós, segundo a tua palavra. E o Verbo se fez presente. E o Verbo se fez carne. E o Verbo de Deus se fez um e fará sempre um entre nós.